Olá pessoal, nesse vídeo vamos abordar um defeito que pode acontecer em qualquer placa de lavadora. E qual é esse defeito? Observe, utilizando essa placa como exemplo, quando ligar na energia elétrica, o motor já inicia o giro. É um defeito que pode afetar o motor, a eletrobomba, a válvula de entrada d'água ou fazer com que o motor gire apenas para um lado e não lave a roupa direito. E qual é esse componente? É o triac. Então vamos conhecer o que é o triac e como ele funciona na placa e quais os defeitos que ele pode apresentar. O triac ele é similar aqui a uma chave que precisa de um pulso para que libere a passagem de energia. O triac é um componente que funciona como uma chave aberta, que precisa de um pulso para que libere energia. Os triacs responsáveis pelo motor, pelo sentido horário e anti-horário, tem uma característica nas placas. Estarão sempre fixados nesse dissipador de calor. É uma característica nas lavadoras, nas placas das lavadoras tradicionais. O primeiro ponto que vamos observar aqui no triac, vamos conhecê-lo. Ele tem 3 pernas aqui. E como funciona esse triac? Então vamos entender um pouco como que é o funcionamento de uma placa de lavadora. Vamos utilizar essa placa de uma lavadora Electrolux. Ela vai nos facilitar aqui o nosso entendimento. Então temos aqui nesse pino, nesse conector, 5 pinos. Temos o AC2, o AC1 e os 2 conectores aqui que são responsáveis pela liberação de energia para o motor girar sentido horário e sentido anti-horário. Então, nessa placa, ela recebe uma alimentação da energia, as 2 fases ou fase neutro. No AC1, o que acontece? Ele alimenta a placa e dele já sai uma derivação, já sai a fiação que vai, por exemplo, vai alimentar a válvula de entrada d'água, já tem uma fase. Vai uma fase para o motor e vai uma fase para a bomba, a eletrobomba, componente que faz a retirada d'água da máquina de lavar. Compreendendo esse primeiro passo, então já sabemos que o AC1 ele vem, alimenta a placa e dessa fase já sai uma derivação. A outra fase que precisa chegar para que os componentes funcionem é o AC2. Agora vamos observar aqui que o AC2 ele entra e se distribui pela placa toda. E uma desses caminhos que ele faz chega numa das pernas do triac. Como vimos, o triac tem as 3 pernas. Então, num pino do triac, o AC2 já está presente. Ele chega também na outra perna do outro triac. Então, ele precisa sair para que saia nesses conectores e vá a alimentação, no caso aqui, para o motor, sentido horário e sentido anti-horário. E como é feito essa passagem? Observe que nessa outra perna aqui do triac, ele se conecta aqui a um resistor. Seguindo o caminho desse resistor, a trilha dele, vamos acompanhar, ele vai chegar aqui nesse conector. É uma da saída do controlador, do cérebro da placa da lavadora. Tem placa que pode ter o microcontrolador. É dele que sai o pulso, em torno de 5 volts, que vai percorrer o caminho e vai chegar até o pino do triac. E sempre terá o que? Um resistor presente. Nessa placa aqui, por exemplo, que eu retirei os triacs, observe.
São esses resistores que recebem o pulso do controlador ou do microcontrolador para que o TRIAC libere a passagem de energia. E como testar o TRIAC para verificar se ele está ok ou se por acaso está apresentando um curto, como foi o exemplo que utilizamos essa placa. Então vamos testar o TRIAC. A placa será energizada e todo cuidado é necessário, senão acontece o seguinte. Ok. Agora, injetando o sinal no outro resistor. Eita lasqueira. Passado o susto, retornamos aqui ao nosso teste de TRIAC. Então vamos observar aqui que quando a placa ela for energizada, no conector aqui, onde se liga a interface, no seu primeiro pino, nós temos a presença aqui que vai estar sendo liberada 5 volts desse primeiro contato aqui do conector da interface. Esses 5 volts também ele está presente aqui nesse outro conector aqui, no segundo pino, menos 5 volts. E como será feito esse teste? Temos aqui uma lâmpada comum, simulando o motor. Com o cabo de força, nós conectamos aqui a alimentação no AC1 e no AC2, como já verificamos aqui no AC1 e no AC2. Então conecta-se a alimentação no AC1 e no AC2. Do AC1 já sai aquela alimentação que é o fio comum, já chega a lâmpada. Correto? Para a lâmpada acender, simulando o motor, nós conectamos aqui na saída de um dos TRIACs. Fica dessa forma, com conectores que se adequem aos contatos aqui da placa. Os 5 volts, eu vou utilizar esse pino aqui, que é o segundo pino aqui desse conector, mas pode ser usado esse conector aqui, como eu disse, da saída da interface. Então tá do seguinte modo: a lâmpada já recebe o AC1, o AC2 ele se distribui pela placa e fazendo a função aqui do microprocessador. O que vai acontecer? Quando a placa estiver energizada, ao injetar o sinal aqui no resistor do TRIAC, que fica conectado ao gate do TRIAC, como vimos aonde que ele recebe o pulso que vem do microprocessador, o TRIAC estando ok, a lâmpada deve acender-se. Agora vou energizar a placa, e sempre que lidar com energia elétrica, mesmo depois de 200 anos, é fundamental todo cuidado. A placa apitou. Então vamos aqui ver. Localizado o resistor, vamos digitar os 5 volts. O transistor estando ok, a lâmpada vai acender-se. Feito esse teste e constatado que os transistores estão ok, fica sempre aquela dúvida: e como testar o motor da lavadora? Eu vou deixar um card no alto do vídeo, como fazer o teste no motor, como testar o capacitor. É um vídeo bem interessante, é só clicar nele que já vai estar bem explicado lá. Então vamos injetar aqui os 5 volts no resistor conectado ao gate do TRIAC. A lâmpada acendeu, indicando que esse TRIAC está ok. Desligar a energia elétrica com muito cuidado e vou conectar aqui na outra saída do outro TRIAC. Vamos verificar, vou energizar a placa novamente. Ela vai apitar.
Agora, identificando aqui o resistor do outro triac, vamos injetar novamente os 5 volts nesse resistor. A lâmpada acendeu. Vou desligar da energia elétrica, que todo cuidado é necessário. Então verificamos. E como fazer a verificação no triac quando ele está em curto? Nessa placa aqui, que vimos no início do vídeo apresentando um curto, então qual o teste que nós fazemos aqui para verificar? Observe que nessa placa ela vem indicada ali, ó, nos pinos do triac, MT1 e MT2, e especificando qual é o conector gate, o conector que recebe o pulso, onde está marcada a letra G. Nem todas as placas têm essa indicação. Então, com o multímetro, vamos fazer aqui um teste. Eu vou fazer uma observação bem interessante aqui para evitar também um acidente. Na Electrolux, como vimos, o AC2 se distribui por toda a placa. Essa placa aqui, por exemplo, a gente notar que já é o AC1, que é o comum da placa, que se distribui pela placa toda. Então esse cuidado tem que ser observado. A se fazer um teste numa placa, observar realmente qual é a fase que distribui do modo comum por toda a placa. Então, com o multímetro, nós fazemos aqui um teste entre o MT1 e o MT2. Ele não deve apresentar bip nenhum, nem marcação nenhuma. Aqui, ó, já constata o curto, que foi aquele defeito que apresentou ao ligar a máquina, a placa na energia elétrica, o motor já inicia. E esse é um defeito que pode acontecer tanto com o motor, como a bomba de entrada de saída d'água, a eletrobomba, né? E a válvula de entrada d'água. Na placa nós temos os outros triacs que fazem essas funções. O acionamento da eletrobomba, o acionamento das válvulas de entrada d'água. Então, especificamente da eletrobomba, que ela eu considero a que mais causa queima nas placas das máquinas de lavar. Depois, na sequência, vem a válvula de entrada d'água. Então, vamos fazer um vídeo especificamente como testar o triac da eletrobomba e os testes que pode ser feito numa eletrobomba para evitar que ela venha danificar, a queimar a placa. Se esse conteúdo foi interessante, te auxiliou, te ajudou de alguma forma, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva, acompanhe o nosso conteúdo. Eu sou Paulo, do canal Paulo Soluções. É um prazer ter você comigo e muito obrigado pela audiência. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Ok. Agora, injetando o sinal no outro resistor. Opa. Aí.